Olá, pessoal, muito boa noite a você que está chegando aqui. Mais um Espirited nesta terça-feira, daqui da nossa Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, mais conhecido como FEES. É isso mesmo. Eu me chamo Jordana K e hoje você está convidado para ouvir sobre o Estreito Caminho da Paz, ou o Caminho Estreito da Paz, com o nosso querido companheiro lá de Goiás, ou como a galera chama, do Goiás, Henrique Kleinkauf. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Jordan. Obrigado, pessoal da FES aí, pelo convite. Espero contribuir muito positivamente com vocês hoje. Perfeito, meu querido. Então, você que está do outro lado da tela, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Não se esqueça, por favor, se você gostar, de se inscrever no canal, deixar sua curtida aqui e, principalmente, mais importante que tudo, né, não, Henrique? Mande sua pergunta, debata com a gente. Colabore Fica à com, vontade. com a exposição, né? Isso aí, fica à vontade, querido. 20 minutinhos para você, sinta-se em casa. Obrigado. Então, boa noite a todos novamente. Meu nome é Henrique Kleinkauf, sou colaborador aqui da área da juventude do Estado, né? Tenho uma veia artística junto com os grupos artísticos daqui, e inclusive, graças a Deus, por conta dessa percepção, me aproximei bastante do pessoal aí do Espírito Santo, então do pessoal da área de arte da Federação, Daniel, Anne, Sofia, Sansara, Bia, Brenda, Caio e aí várias outras pessoas que estão contribuindo positivamente para esse crescimento artístico, tanto nacional quanto também aqui do Estado. Nós temos aqui algumas referências muito boas, muito positivas na área artística e eu fico muito feliz de ser um colaborador dessa área, tanto da juventude quanto da área de artes. E hoje a gente preparou, não especificamente hoje, para hoje foi preparado um tema, uma temática falando sobre o caminho estreito da paz, que é uma palestra que nós desenvolvemos num grupo que chama Nova Era, do qual participo eu, Cairo Filho e Cristiano Souza, né? Então a gente recebe algumas demandas e a partir dessas demandas nós construímos essa temática. O objetivo dela é trabalhar mais. O Grupo Nova Era ele tem essa característica de trabalhar o tríplice aspecto da doutrina dentro da abordagem de uma perspectiva doutrinária, né? Então, ou seja, o caminho estreito da paz ele trabalha a parte filosófica, religiosa e científica da doutrina. Então, iniciando assim essa percepção de o caminho estreito da paz, a gente precisa tentar trazer uma remontagem de todos os aspectos de o que isso pode significar, né? Aí a gente começa a fazer uma abordagem filosófica, né? De por que a gente escolheria um caminho, o que significa um caminho nesse trajeto, nessa trajetória que a gente está falando, né? O caminho, ele tem uma característica muito peculiar de nos conduzir de um ponto a outro, né? E isso vai mais ou menos delimitar o tempo, né? A segurança desse trajeto, vai delimitar as companhias que podem estar próximas de nós, vai delimitar os pontos de apoio. E aí, assim, para nós aqui em Goiás, como diria o Jordan, nós aqui do Goiás, nós temos algumas referências que são mais fáceis de compreender, né? Porque nós temos algumas vias aqui bem conhecidas, mas imagina aí essa principal, que liga uma praia na outra, né? Que liga a via que liga Vila Velha, né? Vitória Vila Velha. E aí essa ponte e tudo mais é um caminho, né? E aí você para pensar, existem outros caminhos, talvez aí, que daria para a gente chegar também, ou partir de Vila Velha para Vitória? Existem outros meios de fazer isso? Existe uma outra ponte, eu posso ir de barco, eu posso, de repente, se eu for um atleta, eu posso tentar ir nadando, eu posso, dependendo das circunstâncias, se for viável, eu posso tentar pegar um voo de helicóptero, existem vários caminhos, né? O fato é que todos eles ligam de um ponto a outro e o ponto de partida é o mesmo e o destino também. E aí a gente vai começar a entender um pouco mais sobre a questão da circunstância que isso me liga. A gente vai começar a entender um pouco mais sobre qual é o jeito que eu quero chegar, qual é o tempo, qual a condição que eu tenho, o que eu estou buscando com esse trajeto, com esse caminho, e aí a gente começa a buscar essa referência filosófica, né? Por que é que eu preciso ir de um lugar a outro? Por que eu escolheria talvez a ponte, essa ponte maior, a ponte mais convencional? Por que talvez eu escolheria a outra ponte? Se for possível, será que seria uma boa opção eu ir de barco? Se eu for de barco, eu vou sozinho. Se eu for de barco, existe uma excursão. Se eu for
Nadando eu chego mais lento, chego mais revigorado. E aí essa ideia de caminho, ela tem essas aberturas, né, para a gente tentar entender o porquê que nós estamos indo de um lugar a outro, né? O que que eu estou buscando desse caminho como referência que vai me retroalimentar. E aí a gente começa a entender que o caminho ele não é uma coisa tão objetiva, né, como a gente imagina. Até porque existem os atalhos, né, muitas vezes existem os erros de percurso. É possível que uma pessoa esteja tentando ir de Vila Velha para Vitória e acabe num outro bairro, uma outra coisa por não conhecer, né? Antes do GPS, antes dessa facilidade da intercomunicação, da facilidade da internet, a gente não tinha tanta facilidade, tanta possibilidade de estarmos conectados uns com os outros com tanta urgência, né? Com tanta rapidez. Eu me lembro bem que para chegar em Vitória, por exemplo, da primeira vez que eu fui de carro, nós tínhamos o GPS, nós fizemos uma viagem, né, de carro, de Goiás, da minha casa, até Vitória, para levar os meninos, e nós tínhamos GPS, nós éramos 5 adultos, nós tínhamos todas as informações, nós colhemos opiniões de várias pessoas, e mesmo assim nós pegamos vários caminhos errados, nós tivemos que voltar, pegamos um trecho em obra, demorou, a estimativa de tempo era mais ou menos em torno de 18 horas, nós demoramos 34. Nós tivemos que deitar, dormir na estrada porque a gente não conseguiria chegar por cansaço, o pneu do carro estourou. E o caminho em si, nós chegamos, tá? Nós demoramos um pouco mais, é uma história que tem muito conteúdo a ser trabalhado, mas nós saímos de um lugar, chegamos a outro lugar, embora não tenha sido como pensamos, do tempo que pensamos, com a rapidez que pensamos, nós literalmente chegamos. E aí você começa a fazer essa abordagem de o que que seria o caminho certo, né? O caminho largo, como a parte da sequência da temática é o caminho estreito, né? Então, o caminho largo geralmente são os caminhos que eu vou encontrar maior facilidade, tá? E não necessariamente tem a ver com algo errado, né? Se eu fosse, por exemplo, fazer uma abordagem sobre isso, na ida nós fomos por um caminho, que é um caminho que poderia ser considerado ruim ou não tão certo, demorado e tudo mais. O que causou durante esse trajeto a percepção nossa do grupo todo de que nós deveríamos buscar um outro caminho para voltar, visto que na ida foi muito ruim. Então nós falamos, cara, para vir para cá foi muito ruim, a gente tem que voltar para outro lugar. E o fato de nós termos escolhido isso como objetivo, voltar para outro lugar para ser melhor, foi pior. Então na volta nós escolhemos um outro caminho pelo GPS, sem ouvir pessoas e tudo mais, caímos numa ribanceira lá e o carro não subia porque estava chovendo, o carro atolou, nós precisamos pegar ajuda e dormimos numa cidade totalmente abandonada, que não conseguia nos suprir nenhum tipo de necessidade. Foi o fato de nós escolhermos, de termos o poder de escolha, facilita bastante a compreensão de o que nós estamos querendo, como nós vamos fazer isso, e o jeito como nós vamos nos portar em relação às nossas decisões. O caminho, ele tem essa percepção filosófica, e a parte seria larga ou estreita, tem a parte de ligação com o científico, né? E aí a gente começa a tentar entender, de acordo com o caminho que eu estou trilhando, se eu preciso mesmo ter uma referência alheia ou externa para orientar os meus passos, né? Então, vamos lá. O que que seria uma referência prática de algo largo nesse sentido de um caminho, né? Seria, de repente, uma via que é muito acessada, que é uma via onde oferece uma segurança, que é uma via onde, de repente, pô, eu vou ter várias outras possibilidades dentro do trajeto, mas o caminho que eu vou trilhar, Henrique, com o espírito, caminho que o Jordan vai trilhar, o caminho que a Tamires vai trilhar, e aí fazendo uma referência ao pessoal que eu conheço aí da federação, que a Simone vai trilhar, que a Estela vai trilhar, que a Sofia, que todo mundo que eu conheço, todos nós vamos trilhar os nossos caminhos individualmente. Então, o caminho estreito tem a ver com a nossa jornada, né? Tem a ver com aquilo que nós estamos precisando, buscando e com energia o suficiente para trilhar. Então, o caminho que eu estou fazendo hoje, em relação à minha trajetória, pode ter algumas pessoas que me auxiliam em alguns passos, mas a trajetória seguirá sendo unicamente, individualmente minha. Por exemplo,
até 2019 não tinha nenhum tipo de convivência, conhecimento e noção de que existiria esse contato entre Henrique e Daniel, Sofia, Sansara, essa galera toda que eu conheço. Eu jamais poderia imaginar que poderia ter uma proximidade com isso. Porém, em 2022, não consigo imaginar como seriam os próximos anos se eu não tivesse contato com essas pessoas. Perceba, meu caminho de trajetória de construção ideológica, racional, de inteligência, de profissionalismo e tudo mais, até 2019 do Henrique, não contou com nenhuma interferência, contribuição, colaboração dessas pessoas. Daqui em diante, não sei até quando, eu estou sendo influenciado positivamente, estou sendo acolhido e muitas vezes incentivado em algumas coisas por essas pessoas. E daqui para frente, talvez, imagino eu, 2025, 2030, talvez, se tudo der certo, todo mundo estiver encarnado, e isso seja uma referência do futuro possível. Então, até lá, eu não sei como é que será, mas eu sei que em determinado momento da minha vida eu não contei com eles, algumas pessoas que já estiveram hoje já não estão, e possivelmente algumas pessoas que hoje estão não estarão. E isso tem a ver justamente com essa percepção de que o caminho do Henrique ele é um caminho inerente a qualquer outra escolha das outras pessoas, porque eu preciso assumir as responsabilidades da trajetória da qual eu sou responsável, que é justamente a minha trajetória. Então eu preciso saber que o caminho estreito nesse sentido tem a ver unicamente com a percepção de que ele é o meu caminho. E ele pode ter pessoas que me acompanham, que me orientam, que me dão ensinamentos, assim como Cristo, mas ele é um caminho que, majoritariamente, eu estarei caminhando sozinho, solitariamente. E isso não precisa ser um peso, né? Não precisa ser uma coisa que nos deixa tristes, pensativos, pesarosos, né? O caminho estreito, nesse sentido de estarmos caminhando de modo individual, ele é uma jornada de autoconhecimento. É uma jornada para você também descobrir qual é o melhor horário, onde você consegue imprimir maior ritmo, onde você precisa parar para descansar, quais são os pontos de apoio que você precisa. E aí, para isso, a gente pode fazer uma leitura, um pensamento, uma percepção daquilo que nós precisamos desenvolver na nossa trajetória reencarnatória. E aí a gente começa a fazer uma leitura de nós mesmos dentro desses caminhos, né? Então, o meu caminho, por exemplo, ele conta com a ajuda de muita gente, mas ele precisa ser orientado, né, decidido e trilhado por mim. E aí eu penso, pô, eu estou andando aqui e tudo mais, eu não gosto muito de caminhar nesse sol entre meio-dia e 2:30 da tarde, o sol muito forte. Talvez esse seja o horário que eu preciso parar para dar uma descansada. E aí eu falo, olha, eu não consigo ter uma rotina dessa de jornada de caminhada sem ter 1,5 litro, 2 litros no mínimo de água por dia. Então eu preciso, além de me abastecer, continuar procurando o curso do rio para que isso esteja mais ou menos acompanhando os meus passos. E é normal, dentro dessa trajetória, que eu me desvie em alguns momentos para algumas coisas específicas que vão acontecer durante o trajeto. Então é normal, natural nessa jornada que eu esteja indo muito rapidamente, muito num fluxo bem interessante de velocidade e eu tenho que parar o que eu estou fazendo para buscar água. É normal nessa trajetória individual que eu precise me esquecer um pouco do quão longe eu quero chegar para o momento atual eu conseguir ter energia suficiente para continuar. Existe essa leitura, né, de que o processo depressivo é aquela pessoa que se amarra no passado, o processo de ansiedade é aquela pessoa que se projeta no futuro, né? E nós temos essas duas vertentes o tempo todo caminhando lado a lado, né, dentro de nós. E aí a gente tem um pouco de dificuldade de presenciar, vivenciar o presente mesmo, né? E a gente tem essa ideia de muitas vezes estar trocando, né, o presente pelo futuro. Então, eu dou um gás um pouco mais forte aqui agora, pensando no futuro, e chego no futuro eu não tenho gás. Então, a gente precisa ter essa noção de o que nós estamos realmente construindo em relação a essa trajetória, porque eu preciso ter os meus espaços, né? E aí os meus espaços, eles têm a ver com os espaços de convivência, os meus espaços de pedagógicos, de troca de conhecimento, os meus espaços de lazer, meus espaços de conteúdo, de estudo, os meus espaços de ação.
E eu preciso saber que isso vai acontecer, queira eu, queira não. Eu preciso saber que isso vai estar mais ou menos orientado dentro da minha trajetória, mesmo que eu não conheça sobre isso, mesmo que eu não tenha um domínio pleno sobre o que está acontecendo na minha trajetória. O que eu posso fazer é dominar aquilo que eu sei que eu posso, né? Por exemplo, a questão do ritmo. O ritmo ele é impresso por mim, mas ele tem a ver com o trajeto. Se for uma subida muito íngreme, eu posso querer fazer alguma coisa mais rápida, mas eu não vou conseguir, porque além do cuidado com a subida, eu preciso ter um cuidado com o chão, né? Eu não sei como é que vai estar a questão das pedras, se estão todas presas, e por aí vai. E aí a questão do ritmo tem que estar alinhado com um propósito. E muitas vezes a gente atropela um pouco ou um ou outro, porque a gente tem dificuldade de enxergar em nós mesmos aquilo que precisa ser feito. A gente sabe o que a gente quer fazer. E aí existe esse paralelo que a gente precisa entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? O que que eu quero e o que que eu preciso? O que que eu estou buscando e o que que é necessário? O que que às vezes eu olho com desejo e às vezes o que eu preciso trazer para dentro da minha referência de vida, né? Então, essa é a parte da percepção de o caminho estreito. O caminho que eu escolho, o caminho que eu quero fazer, o caminho que eu preciso trilhar para chegar num percurso coerente para esse destino, né? Que nesse caso especificamente, nós estamos falando da paz. É muito normal a gente ter uma leitura de o que é paz de um modo muito global, né? E a gente precisa disso mesmo para ter uma referência dentro da nossa jornada, né? É normal a gente ter a audição um pouco mais distante para saber se os nossos passos estão bem orientados, né? É normal a gente olhar um pouco mais no horizonte para saber se faz sentido esse norte que eu tomei, né? Faz sentido, às vezes, o calor do corpo para a gente saber se chega mais longe naquela noite ou se para um pouco mais cedo para se agasalhar. Esses fatores de percepção, como se fosse um radar ambiente, ele é orientador para a nossa vida, né? E nós precisamos ter essa noção pacífica do que realmente significa paz para o mundo, para entender o que isso significa na nossa trajetória, né? Nós precisamos entender o que é que isso quer dizer em relação à trajetória não, ao rumo do mundo, ao norte do mundo, e o que ou como eu posso fazer parte disso, e se eu devo fazer parte disso. Tem muitas brigas, muitas lutas, muitas dificuldades que estão acometendo em todo o mundo, que muitas vezes a gente se envolve por distração. Tem lutas que elas literalmente não são nossas no momento. E isso acontece por quê? Porque dentro dessa trajetória, a gente ainda precisa entender um pouco mais sobre aquilo que a gente tem capacidade de fazer, o que é a nossa potencialidade, de que forma a gente pode realmente contribuir e como a gente se distrai. Lembra que a gente falava sobre o que eu quero e o que eu preciso? A gente tem afinidade com algumas coisas, mas nem todas as coisas que nós temos afinidade são literalmente somatórias na nossa existência. Muitas vezes, algumas delas são justamente para nos distrair. E por distração, a gente pode tentar desmembrar um pouco essa palavra, né? Distração, que é justamente o fato de perder tração, né? Distração é onde você deixa de tracionar em algum sentido que você precisa ser, ter ou existir. Então, quando você se distrai, você perde um pouco da movimentação, você volta um pouco mais para a questão da inércia, né? Quando um carro está distracionando, ele tem muito volume de som, muita pressão no motor, os pneus ali, né, naquele fritar ali mesmo, e o carro está parado. Então, muitas vezes a distração é basicamente isso, nós estarmos num volume muito grande, intencionalmente agitados e literalmente distracionados do que precisa ser feito. E a percepção de paz no mundo, ela vem justamente disso, né? Da gente tentar viver em harmonia, né? Me pergunto às vezes, o que seria paz, né? Nesse sentido, por que será que alguém em algum momento da vida pensou, nossa, nós precisamos de paz, né? Porque a gente vê lá dos primórdios, né, nós que temos uma percepção reencarnacionista, entendemos um pouco mais dessa dinâmica, e aí, por que é que isso acontece? O que é que dinamiza essa ideia de paz? De onde que surgiu? Por quê, né?
Pô, tava todo lá e tinha, pô, um monte de fruta e tal. A gente bobo pensando, né? Já, eu penso, pô, devia ser um sofrimento danado, né? Era ruim de dormir, ruim de comer, ruim de saúde, ruim de um monte de coisa. E a gente fica se perguntando de onde saiu o termo de paz, né? A paz, num significado amplo, vamos dizer assim, se você pesquisar no Google, vai aparecer lá assim, a ausência de guerras, né, de conflitos. E o fato de existir paz nesse sentido, como um significado amplo para todo mundo, não me deixa satisfeito. Eu não consigo sentir que isso um dia poderia acontecer como sendo literalmente um exercício da paz, né? Porque se for uma ausência de guerra, uma ausência de conflito, talvez isso não seja paz, né? Isso talvez seja crescimento, né? Isso talvez seja evolução, e aí não é um sentimento que eu imagino que possa acontecer com tanta naturalidade. A única coisa que eu consigo pensar é o seguinte: se o meu caminho, que é um caminho individual e objetivo para um caminho, para um trajeto que eu preciso trilhar de um destino pacífico, a única coisa que eu consigo pensar, não sei vocês, é justamente assim: qual que é a orientação que alguém poderia buscar com bastante segurança, uma referência de vida da qual a gente se espelha? Jesus. A única coisa que eu, Henrique, consigo pensar, que é justamente o fato de que nós podemos confiar o tempo todo na mensagem que foi deixada por Jesus. E para mim, o que ele deixa é uma coisa muito simples. Embora seja difícil, né, a simplicidade não tem nada a ver com facilidade, né? É muito simples. Ele deixou uma mensagem muito simples. Ele foi testado na sua fé, ele foi é, traído pelas pessoas que ele mais confiava, ele foi é, crucificado, ele teve várias e várias coisas nesse sentido. Foi questionado em relação à existência de Deus, foi questionado em por que defender a mulher adúltera, como que ele poderia fazer aquelas curas e tudo mais. Tudo isso aconteceu com Jesus, que era uma vida justamente de conflito. Ele teve muito mais pessoas o confrontando, o humilhando em alguns sentidos mais ou menos amplo dessa palavra, e mesmo assim, Jesus era pacífico. O que me faz pensar que a paz ela não é exatamente sobre nós não termos mais conflitos. A paz é justamente o fato de nós sabermos que ele existe e não nos transtornarmos com a existência dele, sendo tudo aquilo que nós precisamos ser para chegar ao nosso destino de paz. Jesus ele era brando, pacífico, amoroso, caridoso, filho de Deus o tempo todo, mesmo quando confrontado, quando humilhado, quando chamado a fazer respostas de coisas que nós nem conseguimos imaginar. E mesmo assim ele conseguiu ser pacífico, ele conseguiu exercer a sua paz, porque ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele vinha, qual era a mensagem que ele tinha que entregar e qual era o destino que o aguardava. Então, para mim, o caminho estreito da paz é mais ou menos sobre isso. Nós estarmos dentro de uma trajetória que ela é individual, do qual nós saberemos que seremos confrontados, humilhados, nós seremos provados de nossa fé, nós seremos forçados a tomar escolhas em momentos de dificuldade, de raiva, de rancor, nós seremos tracionados a situações que a gente não sabe exatamente como ou por que isso aconteceria. E é aí que a gente prova o nosso objetivo de paz. Essa trajetória que ela é integralmente individual, onde nós saberemos exatamente que tudo isso vai acontecer, mas que isso não tiraria a nossa percepção de sermos pacíficos, de saber que tudo isso existe, mas de que nós estamos bem orientados por Cristo. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E para nós espíritas, encerrando aqui a nossa participação dessa primeira parte, a frase nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Quando você não tem uma percepção reencarnacionista e você ouve essa frase, você já tem uma calma muito grande de pensar que tudo que você está fazendo fica para gerações do futuro, né? Quando você tem uma ideia um pouco mais ajustada em relação à reencarnação, você sabe que você está plantando para você mesmo no futuro, que nas próximas encarnações, embora você não tenha uma lembrança nítida, tudo isso vai estar existindo na sua vida, né? E o conceito de paz, ele está mais ou menos nisso, em saber o que eu estou construindo para o Henrique das próximas encarnações. E aí eu não falo só sobre o meu trabalho, o meu trajeto, a minha vida, né? Eu falo sobre tudo isso que eu estarei construindo na reencarnação, na evolução do próprio ser. Então, a contribuição que eu tinha para dar para vocês hoje era essa.
Perfeito, amigo, perfeito. Aqui dá para tirar várias e várias reflexões, né, e questionamentos que a gente pode elaborar a partir disso, né? Eu achei essa fala muito importante, especialmente no ponto, nessa parte final, né, de trazer a paz além do abstrato. Eu acho que a gente vive uma ideia de que a paz é algo super abstrato, né? Ah, você falou da ausência de guerra, eu me toquei da questão da música do Rapa. Paz sem voz não é paz, é medo, né? Paz sem guerra não necessariamente é paz também. Às E vezes é quando você pensa em, formalmente. e quando você pensa em paz nesse sentido, Jordan, a gente terceiriza a responsabilidade, né? Porque como Sim, nós não estamos nesse conflito, a paz mais ou menos depende dos outros, né? E ela é sim, plantada aqui dentro, né? exato. Eu estou jogando para os outros que podem mudar as coisas e abrindo mão do meu poder de mudar as coisas. E dentro Exatamente. disso, o que, que você entende por paz, então, já que não é algo abstrato, não é só concepção? É justamente, eu acho que ela passa por essa ideia de Jesus mesmo, sabe, Jordan? De saber Uhum, que tudo isso existe, que vai estar aqui, e você controlar o processo depressivo e ansioso, viver o presente sendo aquilo que você consegue ser, sabe? Tipo assim, perfeito. nós temos os nossos defeitos, as nossas inclinações boas ou más, e ter o controle sobre isso. De repente, vem uma injúria, eu não debater isso de volta, eu saber que é normal que isso aconteça. Alguma pessoa questionar alguma qualidade, alguma alguma habilidade que eu tenha e eu não me importar com isso, porque tem a ver muito mais com a percepção dessa pessoa em relação a mim do que o que realmente eu fiz, né? Então, ter essa calma e essa tranquilidade, saber que as pessoas estão no processo, assim como eu, evolutivo. E para elas evoluírem, elas precisam desses conflitos tanto quanto eu. Perfeito. Então, naturalmente, né, como você falou bastante aí da sua fala, falando essa fala é triste, né? Como você trouxe muito na sua fala, a gente que dá o passo, né? Então, necessariamente, essa conquista da paz passa por esse caminho estreito do nosso íntimo. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Quando a gente fala do caminho largo, né, o pessoal muitas vezes faz a referência em relação à porta, né, a porta larga e a porta Sim. estreita, né. E Uhum. assim, é normal que a gente vai estar caminhando em consonância com outras pessoas, como eu citei o caso do Daniel, da Sofia e tudo mais. É normal que isso aconteça durante um período, né, mas essa trajetória que nós estamos vivendo é uma trajetória individual. É uma trajetória que eu saí de algum lugar e eu chegarei em algum lugar. O Jordan saiu de um, vai para outro, então assim, é uma trajetória de responsabilidade individual. E a gente precisa, não quer dizer que nós não vamos ser influenciados por outros irmãos e nem que nós não influenciaremos, né? Nós estaremos sempre Perfeito. compactuando, assim, compartilhando parte da nossa trajetória com outros, mas a responsabilidade ela é individual. Então, se você pudesse definir, qual que seria, então, a importância do outro, a contribuição do outro para a conquista da paz íntima e da paz do coletivo? Eu acho que ele só faria sentido no nível de contribuição se eu souber para onde eu estou indo. Então, assim, Perfeito. porque muitas vezes a gente tem que entender o nosso caminho para fazer se está fazendo sentido aquela companhia que eu estou no momento, né? Então, assim, eu particularmente falo por mim, isso é biografia, né? Eu já participei de muitas rodas de conversa que não me somaram nada, muitas vezes até me distracionaram do meu objetivo. Então, eu precisei olhar e falar, cara, essas companhias não estão fazendo sentido para minha vida e isso fez com que eu mudasse de harmonia, de sintonia com outras pessoas, porque eu sabia qual era o caminho que eu precisava trilhar. Esse é que é o lance. Quando a gente olha no Uhum. horizonte, muitas vezes a gente vê a montanha, né, o pôr do sol e tudo mais, mas a gente não vê o fim do caminho, porque a gente ainda está muito distante dele. O Uhum. fato esse é que é o lance da ansiedade, da gente não precisar olhar o tempo todo onde é que a gente vai estar, né? Mas num prazo curto de tempo. Eu só preciso saber, nessa analogia, onde é que eu vou estar amanhã. Qual que é os passos que eu tenho que trilhar para chegar até ali. E não exatamente ficar olhando o fim do trajeto, sabe? Perfeito. E corroborando com essa sua fala, a Sofia Hold até mandou, né? Você falou dela. Ela mandou um comentário que eu achei muito interessante aqui. Se a produção puder ajudar a gente, amiga Tamires. Ela diz o seguinte: é muito desafiador saber para onde se vai, pois demanda uma entrega completa para si mesmo. E profunda, ela completa ali também, né? Completa e profunda. E aí você trouxe muita referência de Jesus. Aí eu queria ouvir de você, como é que Jesus te ajuda a ter uma entrega profunda e completa para si mesmo, que te auxilia, consequentemente, a saber para onde você quer ir.
Basicamente, tem algumas coisas, por exemplo, a gente fala, porque algumas vezes, né? Muitas vezes Uhum. é o julgamento. Algumas vezes pode acontecer da pessoa falar assim, porque aquela pessoa me traiu, porque aquela pessoa fez isso comigo. Cara, muitas vezes a sua parte de responsabilidade nisso é tão grande quanto a da outra pessoa que errou, né? Eu não acho que as Uhum. pessoas façam todas essas coisas de caso pensado, muitas vezes é o calor do momento. A questão da traição, por exemplo, no sentido de amizade, eu só poderia me sentir traído pelo Jordan a partir do momento que eu confio nele mais do que eu poderia confiar. Se eu Nossa. trato o Jordan de um ponto de vista coerente de trabalho, um companheiro, qualquer coisa que o Jordan faça não poderia me trair, não poderia me sentir traído, porque eu entendo que o Jordan está na mesma caminhada que eu. Então eu só me sinto traído quando eu deposito maior expectativa em relação ao Jordan do que muitas vezes ele Uhum. mesmo. Então, em relação a qualquer tipo de ofensa, a gente tem facilidade de se sentir ofendido porque nós ainda estamos machucados das nossas últimas encarnações. E as nossas últimas encarnações, elas foram muito duras. Elas têm trava de timidez, trava de senso de humanidade. E a gente se sente humilhado, a gente se sente confrontado, se sente ofendido, porque tudo isso ainda está marcado de alguma forma dentro de nós mesmos, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, mesmo que aquilo não seja verdade, cara, eu já estou passando processo terapêutico há muito tempo, eu já olhei várias vezes, a gente quase nunca se ofende com alguma coisa que é de verdade. A gente só se ofende com alguma coisa que alguém diz que a gente não acha que é verdade. Então a gente se sente ofendido, basicamente, por imaginar que alguém está tendo de nós uma visão que não é coerente com a verdade. Então, esse é um ponto que é um ponto interessante a gente olhar para a nossa caminhada futura. É justamente nos desvencilharmos dessa armadura que a gente tem contra as pessoas e contra o mundo e nos entregarmos de modo efetivo e integral mesmo, como Jesus fez. Jesus não ficou se defendendo de ninguém, cara. Jesus, o tempo todo que ele foi confrontado, ele tinha uma resposta mais branda, mais pacífica, mais humanitária e mais amorosa. Todas as vezes que ele era confrontado a fazer alguma coisa, que ele era humilhado, que ele era ofendido, ele sempre entregou outra coisa amorosa no lugar daquela resposta que a gente esperava que alguém fosse dar, né? Quando alguém xinga no trânsito, quando alguém fala alguma coisa, primeiro, o instinto ali é devolutiva, né? E quantas vezes eu vi Uhum. Jesus devolver alguma coisa? Nenhuma. Jesus promoveu, em cima do que foi feito com ele, algum ensinamento, alguma lição, algum instinto de sabedoria para nós. Perfeito, eu achei profunda demais essa reflexão, amigo. E aí também me veio à mente uma coisa que eu acho que talvez possa contribuir para a reflexão, é justamente o fato de que o que mais dificulta nós alcançarmos uma paz é a gente querer que o outro se encaixe na nossa expectativa do que seria paz, do que seria vida, do que é felicidade. Eu acho que dentro dessa questão, né, de eu ser responsável pela expectativa que eu deposito no outro, eu acabo me decepcionando e acabo me cegando para aquilo que o outro realmente consegue entregar ou realmente quer alcançar, né? E agora Uhum. imagina isso em outros níveis sociais, né? Quando eu tenho poder sobre as pessoas ou eu exerço um cargo de liderança. Exatamente. E tem outra questão, né? A gente só consegue ter algum tipo de frustração se ela for baseada em alguma expectativa muito grande, né? Por exemplo, nós somos capazes nós somos incapazes de nos sentir ofendidos quando um recém-nascido defeca, ele faz cocô. É Porque verdade. ele não sabe que ele está fazendo alguma coisa que no social poderia ser julgado como errado. Então a gente tem a inteligência de saber que um recém-nascido não sabe o que está fazendo e por isso a gente não se importa. Por exemplo, uma criança passa correndo na igreja, numa missa, no centro espírita, gritando. Quem se incomoda com aquilo? Quem se ofende com aquilo? Cara, ninguém. Você pode olhar, perceber, nossa, né? Passou uma criança correndo, gritando, mas ninguém se importa muito com isso porque a gente pensa, pô, a ingenuidade dela é tão grande que ela não sabe que está fazendo uma coisa errada. Porém, quando a pessoa toma tamanho, isso não tem nada a ver com discernimento, com Maturidade. capacidade intelectual, maturidade. Quando ela toma tamanho, a gente começa a exercer julgamento. E aí a gente começa a esperar do outro alguma coisa que talvez a gente queira entregar também, né? E é por isso que às vezes acontece essa questão de justamente a gente levantar muita expectativa em relação ao outro. Porém, volto a dizer, essas coisas só acontecem quando a gente projeta no outro aquilo que a gente deveria estar entregando e não está. Perfeito. E como o autoconhecimento, né, se enxergar por inteiro, como você trouxe, é o caminho ideal para poder aprender a lidar com essas expectativas ou diminuí-las, né? E aí a Sofia ela Perfeito. trouxe um comentário que eu acho que ela
é perfeito porque você está falando. Quem é você, quem precisa ser para se olhar no espelho sem ter medo de se ver? Por que a gente tem medo de se assumir para si mesmo como um ser, né? Isso aí, assim, a Sofia jogou baixo agora, Jogou, é porque música, né? jogou porque é uma música, ela fez 2 trabalhos, ela divulgou a música e me deixou emocionado aqui, porque essa música ela tem uma história muito intensa, é uma música que fala muito sobre essa questão de justamente, não é autoconhecimento a palavra, talvez seria, essa dificuldade que nós temos de nos enxergarmos como nós somos, sabe? Uhum. De uma deficiência mesmo de amor próprio, né? Talvez seja essa palavra, amor próprio. Ela fala sobre essa carência que nós temos de nós mesmos, né? Então, Nossa, essa perfeito. música, ela fala justamente sobre isso. Quem você é e quem você precisa ser para se olhar no espelho sem ter medo de se ver. E aí a gente fala assim, cara, quantas vezes eu estou me preparando para sair e eu estou, junto com a roupa que eu estou vestindo, eu visto uma parte de personalidade que não precisaria estar comigo. De acordo Caraca. com o ambiente, de acordo com o ambiente que eu vou, né? Eu vou num ambiente de trabalho, eu me visto com aquela roupa já pensando naqueles trejeitos, naquelas coisas que serão ditas, e a gente começa a se armar o tempo inteiro, perceba. Eu estava, Uhum. eu estava normal, vestido de trabalho, aí eu pensei, vou fazer a palestra, vou colocar uma camisa espírita. E aí você já começa a entrar naquele ambiente íntimo e tudo mais, e isso vai moldando muito aquilo que você é. A gente ainda é totalmente armado para o mundo. Perfeito. E, cara, o quanto isso muitas vezes é inconsciente. A gente não percebe que a gente foi pré-programado para agir assim e junte-se as vidas inteiras. E eu imagino o Uhum. que Jesus falaria, né? Talvez ele virasse para a gente e falasse de nada adianta a roupa bonita que se coloca quando, na hora da verdade, todo mundo enxerga quem realmente nós somos, né? Exatamente. Concordo contigo. E seria uma Pois coisa bem simples de ser mesmo. com certeza eu acho Jesus falando isso, só que de uma maneira muito mais bonita, né? Quem sou eu perto de Jesus para falar assim? Eu, eu brinco com os amigos, assim, eu sempre, muito, muito íntimo, eu vou falar pela primeira vez, assim, em público sobre isso. A única coisa que eu preciso saber depois que eu desencarnar, depois que eu tiver passado lá pelo umbral, tiver organizado todas essas questõezinhas As ali, né? ideias, né? A primeira coisa que eles falaram, Henrique, agora você pode fazer alguma coisa, o que que você quer? Eu quero ver Jesus. Aí, o que você entende por isso? Cara, eu quero acessar o campo mental de alguém que esteve com ele, eu quero poder participar de algum momento em que Jesus fez uma pregação, que ele fez uma predileção, que ele falou alguma coisa para algumas pessoas. Eu preciso olhar nos olhos de Jesus pelo menos uma vez para reconhecer essa alma. Perfeito. Cara, é verdade, porque a gente não tem noção do impacto que é Jesus. Eu Não queria ver ele temos. falando. Somos dois, cara, verdade. E aí eu volto um pouco para a pergunta, né? Você pode até usar Jesus para te ajudar nessa. Por que a gente tem medo de se ver, cara? Você vai entender por quê que eu tô perguntando isso, que daqui a pouco vem a outra. Ó, tudo ligado. Tudo ligado. Cara, eu acho que eu não vou falar aqui por que a gente tem medo de se ver. Eu vou dizer assim, olha, por que algumas pessoas têm dificuldade de se enxergar mesmo, né? Porque eu acho que algumas Uhum. pessoas já entraram num patamar um pouco diferente. Eu acho que algumas pessoas já conseguiram se olhar como elas Se realmente ver. são e tudo mais, né? Eu vou dizer por mim, né? Por que a gente tem medo de se ver? Justamente por essa questão de expectativa, né? Como nós sabemos, só nós sabemos tudo aquilo que a gente carrega como Com certeza. potencial e a gente sabe exatamente também tudo aquilo que a gente deixa de entregar para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, existe essa relação de culpa, né? Essa relação de nós estarmos fazendo menos do que nós podemos, de nós termos um potencial muito maior do que aquilo que a gente consegue fazer, de nós estarmos dividindo mal o tempo em relação ao filho, à família, ao trabalho, aos amigos, à casa espírita, aos estudos. A gente tem um pouco dessa relação de vergonha, de nos enxergarmos como nós somos imperfeitos. Então, o dia que isso não for um problema, de nós literalmente sabermos que nós estamos numa jornada de evolução, ainda imperfeitos, num caminho que ele ainda está prematuro, a gente vai ter um pouco mais de paz interna para Exato. continuar. Até porque quanto é nosso realmente, quanto a gente aprendeu que deveria ser nosso, né? Socialmente falando. Nossa, eu devia Uhum, organizar meu tempo assim, 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 assado. Mas eu sou eu. Eu tenho exatamente. minhas questões.
E aí me vem muito, muita mente, trazendo um pouco a arte para a conversa, né? Porque tudo que a gente tem feito aqui é arte, né? Essa conversa, o Uhum. debate. É a Sofia que vai amar essa fala, né? Tudo é arte. Porque você falou da música e eu me lembrei algo que eu gostaria muito de saber da sua perspectiva. Como é que a arte ela te Uhum. ajuda não só a enxergar a si mesmo, mas lidar com as suas próprias questões e levar essa mensagem para o mundo? Como é que ela pode ser esse caminho, na Eu vou sua te opinião? falar, porque o pessoal muitas vezes, graças a Deus, você não fez a pergunta como às vezes ela é feita, né? Tipo assim, a arte espírita, né? Eu nem acredito que exista arte espírita, eu acho que existem espíritas fazendo Polêmico. arte. Mas faz Eu acho sentido. que porque assim, se a gente for pensar por esse lado, a gente teria que trazer uma distinção que Jesus não acho que ele não queria fazer, não. Então, assim, eu acho que existem espíritas fazendo arte, eu acho que tem protestantes fazendo arte, católicos fazendo arte, umbandistas fazendo arte, ateu fazendo arte, e aí a arte, né? É Assim, uma arte como religiosa, uma arte é, cristã, né? então Arte. eu acho que parte desse princípio. Agora, como isso me ajuda, é o seguinte, é como se naqueles momentos em que a gente tivesse tendo essa exteriorização artística, né? Eu enxergo a arte basicamente como um potencial exteriorizado daquilo que eu carrego. Então, assim, isso vem pela escrita, pela música, pela atuação, por um monte de coisas, pela pintura e vai por aí vai. Eu só consigo fazer arte em relação àquilo que eu carrego dentro de mim. Então, assim, eu posso ser extremamente habilidoso com algumas técnicas, mas se não for alguma coisa para copiar de alguém, se for alguma coisa trazida de dentro, eu só consigo fazer isso se eu tiver totalmente, fazendo uma referência à outra resposta, totalmente desnudo, né? Eu não posso Uhum. estar vestindo uma roupagem para entregar uma coisa artística de mim mesmo, né? Então, por que que como isso me ajuda? É como se eu não tivesse esse espelho na minha frente para ficar me julgando. No momento em que eu estou fazendo uma performance artística ou uma entrega nesse sentido, eu paro de pensar em como eu sou nos meus defeitos e eu passo a pensar em como eu posso agregar aquelas pessoas que estão em volta, como eu posso fazer com que elas sintam o que eu quero que elas sintam, como eu posso contribuir positivamente para o ambiente crescer em vibração e energia. Então, nesses momentos, eu tenho um engrandecimento perispiritual porque eu gosto de contribuir e sentir que as pessoas são tocadas como eu sou tocado, sabe? Eu não Uhum. preciso, eu não preciso estar aí para ouvir a Sofia cantando e me emocionar. Mas quando eu Sim. estou aí do lado dela, é diferente, é o Daniel e tudo mais. Então, é assim que eu acho que as coisas acontecem, através da sintonia, vibração, simpatia. Então, quando eu faço essa parte artística, eu penso, pode ser que alguém esteja afinizado justamente comigo, como eu sou com a Sofia, com o Daniel e tudo mais, sabe? Então eu penso, eu vou entregar tudo que eu posso nesse momento e isso me ajuda bastante. Perfeito, cara. E eu fico pensando muito, como eu amei essa sua fala, né, sobre ela ser exteriorização daquilo, né, que a gente consegue, que eu carrego dentro de mim e do que conseguimos ser também, né? E eu Uhum, vejo ela muito como um espaço também em que a gente consegue ser a gente mesmo sem julgamentos. Porque quando você está ali no papel em branco, vai escrever uma cena, uma música, pega o violão, você pode ser você mesmo, sabe? Independente do que os outros vão pensar. Esse você mesmo vai conectar o outro. A gente não tem noção do quanto ela alcança as pessoas e pode justamente ser um desses caminhos para a paz, né? uhum, exatamente. É por isso que, sabe por que eu falo que é uma questão muito íntima de nós mesmos? Porque você percebe a evolução na trajetória artística. Vamos pegar qualquer artista, mas vamos pegar uma referência grande que seria talvez uma na pintura que é Michelangelo e uma na música que é Beethoven. Uhum. Já começaram de modo bem à frente do seu tempo, bem à frente dos Sim. outros, certo? Mas a parte que foi de reconhecimento mundial e histórica veio quase que no fim da vida. E por que isso acontece? Não é porque eles não tinham esse mesmo talento no começo, é porque a história veio trazendo, junto com a referência da caminhada estreita que eles tinham individualmente, as peças e os elementos que eles precisavam para fazer a composição daquelas últimas peças. Então é justamente o fato de que eles viveram coisas que somente eles viveram que fizeram com que eles pudessem exteriorizar de forma única, ou seja, somente como eles poderiam exteriorizar aquela parte Uhum. artística. Então aquela parte de Beethoven só poderia ter feito sido por ele, porque só ele tinha aquela vivência, só ele tinha aquela percepção, só ele tinha aquela maturidade do momento para executar daquela forma, assim como Michelangelo, assim como vários outros. Exato. E a paz é exatamente assim.
Desse jeito, eu podia trocar arte por paz, inclusive, nessa só fala. Uhum. Porque a minha relação com paz, com a paz, só vem à medida que eu vivo as experiências que a Terra me oferece. E aí eu vou tendo a compreensão do que realmente é uma paz. Exatamente. Concordo contigo. Sem nada a complementar. Rapaz. O papo tá bom, a galera tem alguma conversa, alguma coisa no chat. Acho que a Ângela Maria mandou um comentário interessante ali entre as reflexões da Sofia. Ela falou que acredita que não conseguimos nos ver porque não nos conhecemos ainda, né? E é um pouco do que a gente falou. Gostaria de comentar mais alguma coisa a respeito do autoconhecimento? Ela tá certa em gênero e grau, porque nós não nos conhecemos ainda, justamente porque estamos num processo evolutivo, né? Hoje eu me conheço como eu sou, amanhã eu já seria uma outra pessoa, e aí daqui a 2 anos, 5 anos, próximas encarnações, até que a gente consiga chegar nesse estágio evolutivo de sermos espíritos puros e perfeitos, nós não saberemos exatamente quem nós somos, porque os erros que eu cometo hoje não são os erros do passado, porque eu já aprendi com eles, e eu cometo erros hoje em menor número, menor intensidade do que eu cometia quando eu era jovem. Então é justamente essa questão. Hoje eu me conheço de uma forma, eu trato as coisas de forma muito menos radical do que quando eu era mais novo, justamente porque naquela época eu poderia achar que eu me conhecesse, mas hoje eu sei que eu estou numa trajetória e que eu literalmente estou caminhando nela. Sim, somos viajantes, né, do universo, da vida. Exatamente. E eu acho que é um ponto interessante que você falou aí a respeito do quanto a gente precisa. Talvez a paz, não sei se você concorda comigo, esse caminho estreito da paz, ele seja justamente perceber que hoje eu consigo, eu sou o melhor que eu consigo ser agora, não é aqui. Exatamente. Uhum. Exatamente, E concordo isso tem totalmente. que me dar paz. Eu não vou ser como Jesus. Porque quando eu for espírito perfeito, eu vou ser como Jesus. Do meu É, jeito. exatamente. O fato de termos tido e continuarmos tendo Jesus como referência, modelo e guia, só isso não é capaz de nos trazer a paz. Mesmo Uhum, sabendo que ele, né, já trouxe tudo de modo simples, mas a gente não é capaz de sentir paz dessa forma, justamente porque ela precisa ser construída individualmente. exato. E a gente precisa permitir viver a experiência. Como ele se permitiu viver ali. Exatamente. Esse é um ponto muito importante que você falou, porque às vezes a gente, eu vou seguir esse passo a passo, mas por que eu não sinto a paz? Gente, ele é ele, sabe? Ele te deu o caminho. Eu gosto de pensar que o evangelho é o roteiro, não o manual de instruções. E tem Porque o outra coisa, roteiro, né? ele traz os princípios para você guiar. O manual de instruções faça isso, isso e isso. Exatamente. Pensa comigo, eu acho que a paz ela é construída individualmente, mas ela só pode ser vivida no coletivo, né? Por exemplo, não adianta nada eu ter a paz Perfeito. plena e não conseguir beneficiar o mundo com isso, né? E essa semana eu ouvi uma coisa assim, por mais simples que seja, aquilo me tocou de uma profundidade que eu não sei nem explicar. Eu com certeza vou dizer isso aqui e as pessoas talvez não sintam como eu me senti na época. Mas olha só, o cara disse assim: olha, por que é que nós temos os braços nos ombros, nas nossas laterais? Aí você fala, aí você fala assim, porque a gente precisa andar carregando os outros horizontalmente. Se fosse para a gente sair puxando um ao outro, tinha um braço no peito e um braço nas costas. A gente não está Caraca. aqui para carregar ninguém. A gente está aqui justamente para estender os nossos braços um com os outros e construir esse caminho que a gente está querendo. E eu falei, cara, é tão simples pensar dessa forma, mas, cara, que coisa impactante que foi para mim. Então, isso aí mudou muito minha percepção sobre o que nós estamos fazendo aqui com essa história toda de paz e autoconhecimento e tudo mais, né? Não adianta nada eu me conhecer profundamente e não trazer isso como benefício para as pessoas que estão próximas de mim. Não adianta nada eu ter a paz mais pura do mundo com um contato crístico e isso não influenciar positivamente as pessoas que estão do meu lado. Sabe, não adianta nada eu ter todo o amor mais benéfico do mundo e não fazer o bem para quem está do meu lado. Pois é, a paz não é o isolamento. Exatamente. Ela pode ser um momento de silêncio, mas o isolamento talvez seja só um sofisma do egoísmo, né? Que a gente busca. Tem, Não, tem, cada um por si. tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Sobre o isolamento, né? E aí a pessoa não teria que ser confrontada e ela poderia viver um processo pacífico, né? Mas aí seria somente um refúgio, né? Ela não estaria aprendendo com nada, porque é justamente essas situações que fazem o crescimento e a oportunidade de sermos pacíficos, né? Cara, perfeito.
Infelizmente, nosso tempo está assim acabando. Se é que já não passou, não sei, aí a produção. Mas eu queria te perguntar, antes de caminharmos para o encerramento, se você gostaria de deixar um recado do coração, algo para a galera refletir, além do que você já trouxe brilhantemente. Eu não tinha pensado nisso, né? Não estava com isso na cabeça, mas uma coisa que toca muito no meu coração todos os dias, que é justamente assim, o fato de nós estarmos juntos, reencarnados, como eu acredito, não existe algo por acaso. Então, eu particularmente acredito que existe uma necessidade de Deus das formigas estarem juntas, existe uma necessidade de Deus dos peixes estarem juntos, e eu acredito que existe uma necessidade de Deus para que os homens estejam juntos. E eu acho que estarmos juntos não é justamente estarmos de mãos dadas, é nós nos Uhum. darmos as mãos para aqueles que estão podendo compartilhar o que eles são junto com aquilo que nós somos. Hoje eu posso não estar num dia bom e amanhã eu posso contribuir positivamente para a existência de alguém. E eu acho que essa rede de apoio é uma rede que constrói o que a gente está querendo ver no futuro. Só que a gente não pode ter vergonha de viver, de dizer e de sermos exatamente isso que nós estamos enxergando. Então, eu não posso ter vergonha de dizer, Jordan, me ajuda aqui. Não posso ter vergonha de Uhum. dizer, Jordan, eu estou aqui para você. Não posso ter vergonha de dizer, cara, me abraça. Eu não posso ter vergonha de abraçar. Nós precisamos tirar um pouco dessa armadura mesmo e nos Sim. entregarmos literalmente aquilo que precisa ser entregue, né? Mas, salvo locais específicos, a gente sabe que não tem essa abrangência, essa abertura, né? Mas que nós sejamos, assim, de modo integral, mais fiéis aos nossos corações e sentimentos para construir no mundo aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. Perfeito, amigo. Eu não complementaria nada. Isso para mim é paz. Ser quem se é, conviver. Que bom. Então, meus amigos e amigas, muito obrigado, Henrique, de verdade. Eu confesso assim que olha só como a vida é louca, né? A providência é incrível. Não era nem eu que estaria escalado hoje. Hoje seria nosso amigo Murilo. Só que aí ele teve um problema na internet 10 minutos antes. E eu era a única pessoa que estava disponível 10 minutos antes para entrar. E eu não acredito que nada é por acaso, porque eu tenho certeza que eu precisava estar aqui agora. Então, acho que se fosse para corroborar com alguma coisa que você trouxe, é isso. E aí, te Fico agradecer feliz. imensamente. Oi? Fico feliz disso. Fico feliz de ouvir. Muito mesmo. Obrigado. Pois é, amigo. De verdade. Prazerzão te conhecer melhor. Prazer quem esteve aí. Sofia, Ângela e todo mundo que apareceu aí. De verdade. Lembre-se, semana que vem voltamos, 8 horas, aqui nesse mesmo canal. Deixe sua curtida, por favor. Se inscreva no canal se quiser. Isso não é importante por popularidade, mas é para levar a mensagem para mais pessoas que podem ser abençoadas com ela. E é isso. Obrigado, Henrique. Obrigado Eu que você. agradeço. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.